Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês e sempre dê o de melhor para vocês e tudo que vocês queiram fazer dê certo. Vamos falar de falta de respeito. Hoje, que nem eu vi lá uma matéria sobre a Patrícia Poeta e o rapaz lá do encontro. Como a falta de respeito com um colega de trabalho ocorre. Isso ocorre diretamente todos os dias que as pessoas não param para analisar. Sempre acontece, normalmente e cotidianamente, a falta de respeito com o seu colega de trabalho. Sempre nas pequenas coisas que você pode imaginar. Você pede algo, não faz. Você pede isso, não quer fazer. Se nega a responder, não quer falar com aquela tal pessoa. Isso ocorre cotidianamente. Isso não é só na TV Globo. Isso ocorre na indústria, em qualquer lugar que você pode imaginar. A falta de respeito com a pessoa, comigo, com você, acontece todos os dias. E direto e reto. Isso ocorre. Não sou eu que estou dizendo. Você pode ver. Isso ocorreu em rede nacional, na fã de todo mundo. Imagine como essas pessoas são fora das câmeras, sem a população ver como essas pessoas agem e fazem. É para você entender que a falta de respeito com a pessoa, com o ser humano, é grave, uma falta grave, uma falta, não sei como falar a coisa certa para vocês aqui, é vergonhoso, todo mundo sabe, mas tem gente, principalmente na área da atuação, do trabalho, que as pessoas agem dessa forma. Eles não respeitam você, o seu conhecimento, ou simplesmente não respeitam você. Como essa mulher, a Patrícia Poeta fez com o rapaz lá, esqueci o nome dele, João lá. Isso porque ela é uma pessoa famosa e pública. Imagina essas pessoas que são na indústria, que maltratam o cara do lado, que em vez de pedir, grita, não sabe conversar, não sabe dialogar. Eu já passei muito por isso, por esse tipo de gente, líder, supervisor, pessoas comuns, que você fala na educação, as pessoas vêm com a voadora no peito para te acertar, para te maltratar mesmo, sem filtro, sem nada. As pessoas são assim. Conheci pessoas que agem assim, só porque não sei o que acontece com esse tipo de gente, que eu já vi pessoas fazerem isso. Eu tive que ser mal educado. Duas coisas que eu detesto ser: mal educado com as pessoas. Eu sempre fui bem educado, peço por favor, por gentileza, com licença, bom dia. Eu sou desse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa que fica mandando. Eu peço por gentileza, por favor. É assim que se consegue as coisas. Mas tem gente que não entende dessa forma. Isso ocorre, por exemplo, no cargo de chefia. Que, por exemplo, na liderança, que é mais comum que você pode imaginar. Eles sempre querem mostrar para as pessoas que ele manda. Ele manda você fazer serviço que não é da sua obrigação. Ele manda você parar de fazer a sua operação no meio para colocar outro. Depois ele fica assim. São pessoas assim que tá hoje na indústria. Isso é um restício disso que acontece com a Patrícia Poeta fez com o rapaz, com a má educação, com a falta de respeito que ela cometeu. Não conheço, não acompanho. Mas eu me encaixo quando ele foi falar. Eu estava numa reunião um dia, fui comentar, o cara cortou eu 3 vezes para falar o dele. Ele não esperou terminar nem meu raciocínio. Isso ocorreu comigo muitas vezes. Devido por essas pessoas que estão hoje na indústria, que agem dessa forma e tentam mostrar que eles não são para as pessoas, não são legais, não são bacanas, não escutam ninguém, não estão dispostas a ajudar ninguém. Isso ocorre todo dia. Hoje mesmo, se você tivesse, vai ter um cara assim do seu lado aí, agindo dessa mesma forma. As pessoas tiveram que ter orgulho de agir dessa forma e não ficar tentar fazer o que é certo. Fazer o que é certo de vez em quando, as pessoas têm a nítida noção que tem orgulho de maltratar as pessoas e não fazer o que é certo.
e fazer o que é certo, muita gente tem a disponibilidade de maltratar as pessoas e não fazer o que é certo. Isso é o que a Patrícia fez com aquele cara lá. E eles têm a possibilidade de querer maltratar as pessoas, diminuir as pessoas. Isso ocorre todos os dias, toda hora na indústria. Mas muita gente tem essa percepção que ele não faço porque não sei do que lá, porque não sei do que lá, ou coisa parecida. É duro você falar assim, ó, aquele cara merece, aquele cara não merece. Independente da situação, ninguém merece nada. Ninguém tem direito de maltratar ninguém. E ninguém tem direito de cortar o raciocínio de ninguém. Mas tem gente que é, momento na indústria principalmente, que as pessoas são assim, principalmente são aqueles caras que têm o cargo de liderança. Aqueles são os piores. Aqueles, eles experimentam um pouquinho do poder, achar que pode ter um pouco de sei lá o que, e são assim. Conheci pessoas que são os piores seres do mundo para trabalhar, para conversar, para ter amizade. Tem gente que não é nem bom você ter amizade por causa da pessoa tão, tipo, não sei o que acontece. Eu vi pessoas boas serem corrompidas. Eu vi isso, a pessoa se corromper. E acha que tem razão. Isso ocorre diariamente. A má educação da pessoa age dessa forma todos os dias e cotidianamente. E acha que fazendo assim, maltratando as pessoas, que vai conseguir algo. Isso aconteceu na Globo. Você imagine na indústria pequena, com essas pessoas que têm a rotatividade grande, pessoas que não ligam, que nem eu conversei com meu amigo ontem, conversei com ele, abraço o João, que ele tinha umas pessoas que sempre não faziam nada. E sempre tinha que trabalhar a mais porque o outro não fazia. Eu já vivi isso. Eu já tive que trabalhar para dois caras conversar. Para depois no final do dia as pessoas falarem, ah, vocês tiraram o pé, fizeram isso, fizeram aquilo, não fizeram nada, e você continuou trabalhando, você continuou fazendo. Isso ocorre todos os dias. A má educação, a falta de respeito e a respeito ao próximo principalmente, né? Isso ocorre todos os dias. Não podemos, eu me nego a ser mal educado com qualquer um, mas as pessoas sempre jogam a culpa no estresse do dia a dia. Então, se você brigou com alguém, você tem que descontar naquele cara lá a sua frustração? Claro que não, mas tem gente que acha que tem. Eu já passei uma vez numa empresa, pedi por gentileza, você poderia levantar isso para mim? Você sabe o que eu ouvi? Não vou fazer que não tem obrigação. O cara parou para falar que não vai fazer e não tem obrigação, era só pegar e jogar para cá. Ele praticamente obrigou a fazer sozinho. E era um cara muito tempo de firma. Eu olhei para ele e falei, não, você falou isso, cara. Ele falou, faço e porque não tenho obrigação. Você entendeu a situação? Pessoas que, teoricamente, por isso que eu lido a decepção. As pessoas, se você decepciona diariamente com as pessoas, que nem quem vê a Patrícia Poeta, é uma pessoa super legal, mas quando desliga as câmeras se transforma, maltrata os colegas, xinga não sei o que lá, difícil de se lidar. Se muitas pessoas estão vendo isso, porque as empresas não tomam a decisão certa? Porque tem contrato, porque entrega. É sempre a mesma desculpa para manter pessoas que são mal educadas nas empresas, deixar um ambiente tóxico e bem difícil de se lidar. Porque as pessoas prezam o produto final. É ruim, mas entrega. Não poderia simplesmente montar uma equipe que não deixasse o ambiente tóxico e entregaria em dobro? A maioria das empresas prefere o mínimo do que substituir a pessoa com defeito. Isso eu vivi isso por muito tempo. Vivi e convivi com pessoas assim. Pessoas que... Isso aconteceu comigo também. Eu falo pra mim, eu tenho isso comigo. As pessoas mais novas que entravam na empresa, eles sempre eram colocados para fazer o serviço e eu não.
vocês entenderem. Aí eu perguntava, por que estão mandando e eu não? Aí eu fui ver que as pessoas estavam com mesquinharia comigo. As próprias pessoas que estavam lá no ambiente de trabalho, que tinham a possibilidade de fazer e não faziam. Aí você vai me falar, Raul, mas você tem que ter um pouquinho mais de percepção, mas eu já faço isso. Eu sei que você faz, mas não adianta você querer fazer para uma pessoa que não quer te ajudar. Não adianta você correr atrás de uma pessoa que simplesmente deixa você de lado. Não adianta você querer correr uma coisa que os caras não vão fazer. Isso acontece dia a dia, toda hora. Quando a pessoa não quer te ajudar, não adianta você correr atrás. O que aconteceu com a Patrícia Poeta? Ele estava fazendo o trabalho dela, cortou o raciocínio dele 3 vezes. Ficou até feio, ficou feio isso em cadeia nacional. Isso porque todo mundo viu. Isso ocorre na indústria todo dia. As pessoas não têm o direito de como falar a palavra certa, tentar corrigir. Porque a chefaiada não deixa. Isso ocorre. Por isso que tem muito líder ruim na indústria. Por isso que tem muita gente desagradável nas empresas. Por que será que as pessoas produzem mesas e ficam mais doentes? Porque a indústria mantém como esse tipo de gente, né, nas empresas. Eu nem disse para você o vídeo passado, o poder transforma as pessoas. E juntamente, quando ele tem o ego muito elevado, ele começa a fazer isso diariamente e compulsoriamente. Trata mal as pessoas, xinga, humilha. Então, isso vai tratar bem aqueles que têm, por exemplo, um cargo a mais do que ele. Por exemplo, um gerente, um supervisor. Ele vai se abrir todo. Mas com você que tem um cargo inferior, ele vai tratar com casca e tudo, vai sempre falar gritando, ou vai querer dar ordem em você. Sendo assim, ele quer que você faça do jeito que ele mandou e gritando. E é assim que ocorre. Então você tem que tentar fazer a coisa certa, independente de como você esteja. Nunca ser mal educado com as pessoas. Eu tenho minha educação, você nunca vai ver eu maltratando ninguém. Que quando eu perco a paciência, eu fico muito mal comigo mesmo, porque eu não sou esse tipo de gente e como acho esse tipo de pessoas. Sou um cara legal, divertido, dar risada, gosto de ser descontraído e não gosto de ficar maltratando as pessoas, agindo como um babaca, que nem muita gente que eu conheço. E tem gente que tem prazer de ser isso, acredite, vai por mim. Muita gente que nem eu tava na indústria assim, as pessoas passaram, tinha um amigo meu, para abraço de Naldo, abração, parceiro mesmo, que Deus abençoe ele. Ele foi, os parceiros que eu conhecia, a gente bolava ideia. E as pessoas que não conheciam a gente, nem olhavam na cara. Por isso que eu falo para vocês das pessoas antipáticas e as pessoas que não gostam de você. Então as pessoas que iam nessa indústria que eu trabalhei, parava, conversava, dava risada. É diferente. Agora as pessoas que não gostam de você, nem olham, fingem que você nem está ali. Acredite, vai por mim. As pessoas são assim. E muita gente tem que imaginar que um dia você não vai estar ali. Você só é um pedaço de uma engrenagem de um todo. Então temos que ser honestos com as pessoas. Nunca maltratar ninguém. E nunca querer desdenhar as pessoas. Que a maioria das pessoas estão desdenhando ou maltratando. Prazer, sou Raul, estou aqui para ajudar. Se você ficou aqui até os 14 minutos, que Deus abençoe você. Curta, compartilhe e se inscreva. A gente que é amigo, a gente é pouco, mas um dia seremos mais. Agradeço vocês desde já que estão aqui vendo esse vídeo aqui por 14 minutos, que é bastante, né? É um vídeo longo e é para ajudar você, porque talvez nesse momento não seja importante, mas daqui a algum tempo será. Que a gente sempre tem que pegar o que é de melhor e distribuir para as pessoas. Não quando você precisa, porque você tem que aprender antes para evitar passar por isso. Curta, compartilha e se inscreva se serviu para você, ou se você só quis ver, não precisa nem dar joinha, tudo bem, agradeço desde já. O que importa é você ter visto o vídeo inteiro. E assim, agradeço de coração desde já a vocês. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia.